Voltamos ao assunto de equações, teremos agora equações biquadradas, né? Bom, então o que é uma equação biquadrada? É toda equação do quarto grau, é importante isso aqui, ó. A incógnita de maior grau vai ser com o expoente 4, né? Que pode ser escrita da seguinte forma, ó. Teremos então um coeficiente A que acompanha uma incógnita escrita em x elevada à quarta potência, correto? Mais B, coeficiente B que acompanha x elevado ao quadrado, mais o coeficiente C, que né, no caso aqui é o termo independente, um número que vai vir sozinho, igual a zero. Com A, coeficientes ó, A, B e C, números reais, tá bom? Então pode ser, a gente pode trabalhar com números positivos, negativos, fracionários, né? E uma condição muito importante, A diferente de zero. A gente já aprendeu que na equação de segundo grau, o nosso A tem que ser diferente de zero, porque zero que multiplica qualquer valor de x vai fazer com que essa parte da equação fique nula. Então, se acontecer aqui na equação do quarto grau essa situação de A igual a zero, ela também é nula e vai transformar a nossa equação numa equação do segundo grau. Então, é importante, sempre que na nossa definição, nas questões de múltipla escolha, pode acontecer de perguntar isso, né? E a gente sabe, então, que o nosso A tem que ser diferente de zero. Bom, para a gente resolver, eu coloquei 3 passos aqui para facilitar, né? Bom, o primeiro passo, quando se trata de uma equação biquadrada, observa aqui o exemplo na letra A. Nós temos, então, x elevado à quarta, temos uma outra incógnita, também escrita em x, só que elevado ao quadrado, e nós temos, então, o coeficiente C, né, que é o termo independente. Então, olha só, o que tem maior grau, elevado à quarta, então, biquadrada, né? Uma equação do quarto grau. E para a nossa resolução, o primeiro passo, a gente tem que substituir essa escrita de x por y, tá? E também modificar esses expoentes aqui, ó, no caso que está a quarta, a gente vai colocar pela metade e o que está 2 também jogar pela metade. Reescrevendo a nossa equação, deixa eu fazer aqui rapidinho para vocês verem. Ó, então vai ficar y, ó, no lugar de x escrevi y e ó, coloquei o expoente pela metade. Metade de 4 vai ser 2. Os coeficientes, que são os números, a gente repete, né? Não se altera os coeficientes. No caso de x elevado ao quadrado, nós vamos escrever então y elevado a 1. Precisa escrever 1 no expoente? Não, né? Então vai ficar menos 7y. E o c a gente não altera, né? Quando ele não tem letra. Então o primeiro passo a gente tem que fazer esse processo aqui, ó, reescrever a nossa equação, tá? Depois, no segundo passo, a gente vai observar que como a gente transformou aqui ó, o expoente que era a quarta em quadrado, eu posso resolver essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau, a gente transformou a equação do quarto grau em uma equação do segundo grau, né, uma equação quadrática. A gente pode resolver, determinar y e y2 pela fórmula de Bhaskara, né? Então, se ela for completa, nesse exemplo aqui ela está completa, né? Tem os 3 coeficientes. A gente pode utilizar a Bhaskara. Se fosse o caso de b igual a zero, poderíamos utilizar raízes, né? E no caso de c igual a zero, podemos resolver por fatoração, tá? Só que na hora que a gente for utilizar a fórmula de Bhaskara, em vez de a gente escrever a segunda fórmula, que no caso a segunda fórmula é x igual a menos b mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a gente vai escrever em vez de x, y, porque a gente fez a mudança de incógnita. Assim a gente vai encontrar em vez de x1 e x2, a gente vai encontrar y1 e y2, tá? Bom, depois que a gente fez esse cálculo todo, nós temos um terceiro passo. Determinamos o valor de x. Aí, de fato, a gente vai ter que pegar, né, esse valor de y e transformar em x. Então, a gente vai estar utilizando uma terceira fórmula, que é x ao quadrado igual a y, tá? Então, a gente vai ter que fazer com y1 e também x ao quadrado igual a y2. Tá?
Tá? Vamos ver como é que vai ficar esse processo de cálculo? Vamos à resolução do exemplo. Então, o primeiro passo, a gente tem que transformar x em y, né? Então, vai ficar o seguinte, y e com o expoente pela metade, então se está 4 eu vou escrever 2, repito aqui o 7, né? O coeficiente a gente não altera, o que está escrito x eu vou escrever y, e vou levar a metade, que é 1, não preciso escrever esse 1 no expoente, mais 12 igual a 0. Bom, fizemos o primeiro passo, que foi a transformação, agora o segundo passo é a resolução, através da fórmula, se estiver completa a equação, né, de Bhaskara. Então vamos lá, nosso coeficiente nosso coeficiente A vai ser 1, né, é o que acompanha y ao quadrado, coeficiente B vai ser menos 7 e coeficiente C, 12. Aplicando então a primeira parte da fórmula de Bhaskara, referente ao delta, né, então vai ficar delta, deixa eu aproveitar melhor o espaço aqui, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá. Delta igual a b ao quadrado vai ser menos 7 elevado ao quadrado. Teremos então, colocar em parênteses para organizar, né? Menos 4 vezes o a. A é 1 vezes o c, que é 12. Vamos resolver agora, vamos lá. Menos 7 elevado ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que vai dar 49. 1 vezes 4, 4 vezes 12, 48. Vamos ver a regra de sinal agora. Menos com mais vai dar menos, com mais, menos. Então, 49 menos 48, teremos delta igual a 1. Agora, a gente sabe que na fórmula de Bhaskara, vem escrito assim pra gente, ó, x igual a menos b mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Só que nesse caso a gente alterou de x para y. Então agora a gente vai escrever aqui, ó, em vez de x, y, correto? Substituindo então os valores agora, na nossa fórmula, teremos o seguinte, ó, y igual menos b, cuidado que o b é negativo, então a gente vai colocar o menos da fórmula, fora do parêntese, agora o menos 7 dentro do parêntese, mais e menos raiz do delta. Delta foi 1, tudo isso dividido por 2 vezes o nosso a, que é 1. Agora resolvendo y1 e y2, vamos lá. y1, a gente vai pegar um valor positivo da raiz, né? Então, ó, menos com menos, o 7 vai ficar positivo, mais raiz quadrada de 1 é o próprio 1, né? Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. 7 mais 1 vai dar 8. 8 dividido por 2, a gente sabe então que a primeira raiz dessa nova equação que a gente criou, do y1, então vai ser 4. y2, vamos lá. Nós temos o 7, menos com menos vai dar mais. Agora, um valor negativo, correto? Da nossa raiz, 2 vezes 1, 2. Vamos resolver termos semelhantes aqui. 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3, ok? Só que esse valor das incógnitas são referentes a y1 e y2, tá? Que vai solucionar essa equação aqui do segundo grau. Mas a equação inicial que a gente tem é uma equação do quarto grau. Por isso a gente precisa fazer o terceiro passo, né? Que é a resolução utilizando essa formulazinha aqui, ó. X ao quadrado igual a y1 e x ao quadrado igual a y2. Porque o que acontece? A gente vai pegar o valor de y e a gente vai voltar. A gente vai fazer o processo aqui da mudança novamente para x, né? A gente mudou para y, agora a gente vai mudar de y para x. É isso que essa fórmula aqui do terceiro passo vai fazer. Vamos lá. Então a gente tem o seguinte. X elevado ao quadrado igual a y1, meu valor de y1 foi 4. Então o expoente, ó. Como é que eu resolvo essa equação aqui? É uma equaçãozinha de segundo grau, né? Eu vou pegar o expoente e vou jogar para o outro lado em forma de raiz, né? E eu tenho que lembrar que quando eu faço esse processo de passar expoente para o outro lado, a gente viu isso no caso b igual a 0.
sempre passa mais e menos, né? Então a gente vai ter uma possibilidade de resposta positiva e uma negativa. Então a gente vai ter o seguinte, ó, x1, um valor positivo, raiz quadrada de 4 vai ser 2, ok? E um valor para x2 negativo, tá? Então o valor aqui, ó, a gente vai pegar um sinal negativo, raiz quadrada de 4, 2. Mesma coisa a gente vai fazer então com o valor referente a y2. Então vai ficar o seguinte, x ao quadrado igual a y2, que foi 3. O expoente vai passar como raiz. Então teremos mais e menos a raiz quadrada de 3. 3 é um número primo, não dá para a gente extrair a raiz, né? Vai ficar um valor quebrado, né? Um valor infinito. Então a gente deixa essa escrita dessa forma, sem problema. E vamos dizer então, como eu tenho ó, x1 e x2, aqui eu vou dizer então que é x3, vai ser um valor positivo da nossa raiz, né? Mais raiz de 3, não precisa escrever esse mais, tá bom? E agora x4 vai ser então o valor negativo da raiz, tá? Que seria então menos raiz de 3. Então olha que legal, para solucionar a nossa equação biquadrada x à quarta menos 7x ao quadrado mais 2 igual a 0, a gente tem 4 opções de raízes, ó. 4 valores que solucionam essa equação. Então a gente vai escrever aqui a solução da nossa equação, né? Poderíamos colocar em forma crescente, decrescente, eu vou colocar x1, x2, x3, x4, né? Vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Tá? Resolvida a nossa questão, então, nosso exemplo, né?